Oi, turminha, tudo bem? Hoje a Prof tá começando o vídeo de um jeitinho diferente, mas só pra gente acompanhar melhor o conteúdo que vocês vão estar vendo no livro. Então, assim, a gente vai começar com ciências hoje e a gente vai falar sobre a biotecnologia e os micro-organismos. Isso na página 27. Bom, biotecnologia. O que quer dizer isso? Se a gente olhar nesse quadrinho aqui, ele tá ali a biologia junto com a tecnologia. Então, o que seria? A genética, a botânica, a ecologia, a zoologia, a biologia molecular, a microbiologia, que é onde nós estudamos os micro-organismos, juntando com quem? Com a tecnologia, a robótica, a computação, a tecnologia social, tecnologia, empreendedorismo. Então, assim, seria a junção da nossa biologia com a nossa tecnologia. Parece um termo novo, mas ele é novo? Não. Ele já pode até ter ganhado esse nome recentemente, mas na realidade já é utilizado por milhares e milhares de anos pelos humanos, sem eles nem saberem que na realidade o que eles estavam fazendo. Então, o que é a biotecnologia? É um conjunto de técnicas de seleção e modificação de seres vivos para que produzam substâncias ou melhore seu desenvolvimento. Então, eles vão pegar um determinado alimento, vão juntar com um micro-organismo para ver se aquilo ali vai funcionar, vai trazer um produto novo, vai trazer uma coisa mais saborosa, uma plantação mais rica. Por que diz que há milhões de anos já usavam, os seres humanos já faziam utilização? Ali, como vocês estão vendo no exemplo do milho, era o seguinte: quando os agricultores, ainda nem existia o termo agricultura, sem querer as pessoas até plantavam, estavam ali plantando. Mas eles pegavam milho, centeio ou trigo e viam, por exemplo, no milho grãos maiores. As espigas foram maiores. Então, o que eles vão fazer? Vão plantar só as sementes daquele milho que deu maior, para fazer uma seleção, para que os próximos milhos venham maiores. Isso é a biotecnologia sem todo o aparato, sem toda a tecnologia que temos hoje em dia. Ali também, antes da existência da geladeira, quando a gente tirava o leite, a gente, né, humanos, quando era tirado o leite da vaca, da cabra, não tinha onde armazenar, então ela poderia estragar muito rápido. Num desses processos de fermentação, o leite estragou. Por quê? Porque não estava guardado na geladeira. Mas lá, um dos primeiros povos, como os árabes e os egípcios, eles identificaram que esse processo poderia transformar no queijo. Esse nome nem era recebido ainda, queijo, mas perceberam que o leite, ao ser fermentado ali fora da geladeira, ele poderia virar queijo. As bactérias foram vistas aproximadamente uh, pelo microscópio a primeira vez lá há 300 anos atrás. E foi um microscópio bem simples. Antes disso, não se sabia que os micro-organismos existiam e estavam em diversos ambientes. Quando a gente fala daqui da agricultura, que ainda nem tinha o nome de agricultura, era assim que fazia o plantio. Depois, já com a agricultura estabelecida, os egípcios passaram a cultivar uva e produzir o vinho por meio da ação dos fungos, mesmo sem saber que esses micro-organismos estavam envolvidos na produção. Ou seja, para fazer o vinho, eles deixavam a uva ali de canto, o suco da uva ali de canto, fermentando. Mas eles não sabiam o que fazia esse processo, eram os micro-organismos, mas que tinham resultado diferenciado. Ele transformava ali em algo meio vinagre, algo meio álcool, para o vinho ter o suco da uva ter um gosto diferenciado. Há milhares de anos, quando a medicina ainda não existia, os chineses começaram a utilizar soja para tratar algumas infecções por fungos. Eles extraíam as substâncias da soja e eram apenas usados para tratar micose. Só em 1919, o termo biotecnologia foi criado e utilizado pela primeira vez. Ou seja, todo esse tempo anterior era feito, mas sem receber o nome de biotecnologia.
Eles sabiam que deixar de lado, deixar ao tempo, sofria algum processo, os alimentos. Mas não que seriam os micro-organismos e nem que o nome seria biotecnologia. Atualmente, essa ciência envolve tecnologias mais avançadas, análise com a ajuda de computadores e estudos de inúmeros cientistas. Então, a gente já descobriu, já foi descoberto que tem a ação dos micro-organismos em alguns alimentos, em alguns produtos. Já recebeu o nome de biotecnologia, ou seja, a junção da biologia com a tecnologia, e os estudos estão mais avançados. Aqui a gente pode ver um pouquinho sobre a produção dos alimentos. A produção de vários alimentos está ligada à presença de micro-organismos. O pão, a massa de pizza, o iogurte, o queijo, o vinagre são apenas alguns dos exemplos que a gente pode citar que são produzidos com a ação dos micro-organismos. E esses micro-organismos são os fungos e as bactérias, que são um dos principais ingredientes. Como é que é o processo do queijo? Leite, sal e uma seleção de micro-organismos são os ingredientes básicos. Os micro-organismos são adicionados ao leite para que ele adquira consistência e chegue a um sabor característico. Porque às vezes o leite azeda, coalha, mas ele não fica com aquele gostinho maravilhoso que a gente tem do queijo. As variedades de queijo são obtidas por meio de pequenas diferenças no processo de fabricação ou nos micro-organismos utilizados. Aí é que entra o estudo, a tecnologia. Não é só um leite, não é só o leite e vai ter vários queijos. Hoje a gente sabe que tem o coalho, o cottage, a ricota, o cheddar. Então, cada um passa por um processo selecionando os micro-organismos específicos para que chegue naquele queijo que a gente tanto gosta. Na produção do queijo, substâncias contendo micro-organismos específicos, os que não fazem mal à saúde, tem que lembrar disso, são adicionados ao leite para que ele ganhe sabor e consistência. Em segundo, o queijo é colocado nas formas, após um tempo estão prontos para o consumo. O vinagre também é um processo de biotecnologia baseado com micro-organismos, feitos com micro-organismos. O vinagre pode ser produzido a partir de diversos ingredientes: a cana-de-açúcar e o suco de maçã, limão ou uva. Com a ajuda de quem? Das bactérias, micro-organismos. O açúcar contido nesses ingredientes se transforma em vinagre. Então, o suco da maçã, o limão, a uva, a cana-de-açúcar, os micro-organismos, as bactérias vão agir e vão transformar o açúcar desses ingredientes em vinagre. São as bactérias que transformam o açúcar presente nesses condimentos e vão transformar em vinagre. O pão também tem a mesma seleção. Os ingredientes básicos do pão são a água morna, a farinha de trigo, o sal e o fermento. O fermento usado é chamado de fermento biológico, pois é composto por um tipo de fungo, e é esse fungo que vai fazer o pão crescer. Esse fungo, ele vai se alimentar do açúcar presente na farinha de trigo, que produz gases, que ficam presos na massa, fazendo com que ela cresça e fique macia. Os ingredientes como água morna, farinha, trigo, sal, fermento biológico são misturados bem e amassados antes de ir para o forno. Então ele tá uma massa assim, deixa um pouquinho no canto, ele vai crescer. Por isso que dizem que quando a gente faz o pão caseiro, a gente tem que fazer a massa e deixar ela descansar um pouco, ali quietinha no canto. Então vai acontecendo esse processo de fermentação, ele vai fermentando, depois que ele cresce um pouco, aí vai para o forno. Por que formam aqueles furinhos no pão? Depois que o pão é aquecido, o que acontece com esses fungos? Eles morrem. E o gás que eles produzem é liberado. Por isso que fica aquelas bolinhas ali no pão quando ele é cozido, quando ele é assado. Na página 30 tem essa experiência aqui. O que ela vai trazer?
ela vai querer demonstrar para a gente como é que é o funcionamento desses gases, principalmente produzido pela levedura, quando são adicionados o açúcar, o fermento com a água. O que acontece? Qual o balão que vai encher? Qual o resultado final que a gente vai obter? Então, se vocês quiserem, para ficar mais fácil o entendimento, vocês podem realizar essa experiência em casa. Parte do nosso kit explorando. Esse é o tema da nossa semana. E o que a prof enviou para vocês? Vai estar escrito numa folhinha micro-organismos. E a gente, para aprender, a gente precisa explorar um pouquinho e descobrir mais coisas a respeito de determinadas situações ou objeto de pesquisa. Bom, o que a gente está vendo? Micro-organismos. Então, o que eu pedi para você? Eu pedi nessa folhinha? Fazer uma pesquisa sobre micro-organismos abaixo, sobre os micro-organismos abaixo, e escrever no quadro. Bom, a prof passou uma determinada bactéria, Borrelia. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar sobre ela. O que é essa bactéria? O que ela causa? Se ela é uma bactéria boa, se ela é uma bactéria ruim, se ela causa alguma doença, se tem tratamento. Vamos explorar sobre essa bactéria. Tá bom, turma? Qualquer dúvida, chama a prof, eu ajudo vocês. Beijos e até mais!